Hoje é um dia muito especial, tá bom? Por quê? Porque nós vamos trazer aqui um workshop, tá? Onde vocês vão ter a oportunidade de ressignificar a vida de vocês. Exatamente isso, tá bom? Então, mas Dani, o que é ressignificar? Ressignificar significa mudar o sentido, olhar a vida de uma outra forma, por um outro prisma. Isso é um tema que a gente usa muito na hipnoterapia, tá bom? E assim, é muito importante porque a gente aprende a olhar de um modo mais positivo para a nossa vida, para os problemas, por tudo que acontece. Então, assim, finalmente é o momento de você parar de olhar para o passado e focar realmente no seu presente, focar nesse momento presente, porque é o presente que cria o nosso futuro. É aquilo que nós decidimos fazer hoje. Então, é deixar o passado para trás, as dores do passado para trás, parar com aquele looping mental de pensamentos negativos e aprender realmente a blindar a sua mente, tá bom? Então, isso é muito importante, porque todo mundo tem vontade do quê? Ter qualidade de vida, se libertar do passado, das dores, dos traumas, de tudo aquilo que te traz sofrimento, de coisas que não deram certo e recomeçar uma nova vida. E todo mundo tem esse direito, tá? Então, nós criamos essa mentoria, eu criei essa mentoria, porque a mentoria ela acelera o nosso processo para alcançar resultados na nossa vida. Isso seja na esfera pessoal ou na esfera profissional, tá bom? Com a nossa família, onde você consegue transformar a tua realidade com pensamentos positivos, com ações positivas, né? Então, assim, meu nome é Daniela Rocha, tá? Eu trabalhei durante muitos anos no mundo corporativo, na área comercial, como executiva, e eu tinha muita necessidade de trabalhar em algo que eu realmente pudesse ajudar pessoas, agregar na vida das pessoas. Então, eu comecei a estudar. Então, eu fiz psicanálise, depois eu me especializei em hipnose clínica, em programação neurolinguística, constelação sistêmica, psicoterapia, enfim, né? Eu fiz uma série de formações para que eu pudesse agregar tudo isso, né, em um atendimento dentro do consultório e pudesse ajudar pessoas. E eu realmente fiz uma transição de carreira. Comecei a trabalhar em consultório, já tem vários anos, e aí eu fui o quê? Percebendo quais eram as técnicas que traziam mais resultados para os pacientes e que realmente transformava a vida deles em pouco tempo, né? Em pouquíssimo tempo. E aí chegamos naquela questão, né? Por que não montar uma mentoria que pudesse atingir mais pessoas de vários lugares do nosso país e transformar essa nossa realidade, não só a nossa, de quem tem a oportunidade de estar presencialmente aqui no consultório, mas também de pessoas que estivessem longe, né? E que pudesse se conectar, porque a internet aproxima pessoas, né, pessoal? Então, assim, nós tivemos essa ideia, eu tive essa ideia de criar esse método, que chama-se Método DR, que é Daniela Rocha, onde eu uno todas essas técnicas e com várias abordagens, né, a gente consegue transformar, ressignificar a vida da pessoa em pouco tempo, tá bom? Porque, assim, é muito importante a gente viver o presente e viver o presente com intensidade. É como aquela música do Titãs, né? Epitáfio, muita gente conhece. Ele fala assim: devia ter amado mais, chorado mais, ter visto o sol nascer, devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que queria fazer, queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. Então, a maioria conhece essa música do Titãs, Epitáfio. Quem não conhece, pesquisa na internet, porque ela fala exatamente assim: nós vamos viver o presente da melhor maneira, para que você possa ter a sua melhor versão com qualidade de vida, para você e para toda a tua família. Porque nós podemos, com o nosso pensamento e com as nossas ações hoje, transformar o nosso futuro, co-criar uma nova realidade, tá bom? Usando todas essas técnicas, como eu estou mencionando para vocês, tá? E aí, o que nós preparamos aqui? Nós preparamos uma aula, né?
hoje online, gratuita, né? Todo mundo tem acesso, onde eu vou trazer para vocês algumas informações, algumas técnicas. A gente vai ter aqui uma técnica de PNL, de programação neurolinguística, de visualização, onde você vai conseguir já cocriar a tua realidade e já vai começar a sentir e a pensar de modo diferente, tá bom? Mas antes, eu gostaria de trazer para vocês alguns números que são muito importantes. Então, com certeza vocês já ouviram falar, né, que a depressão e a ansiedade, infelizmente, é o mal do século, né? E quando a gente chega quando o paciente chega no consultório, geralmente são as causas principais, né? Da ansiedade, geram-se a crise de ansiedade, da crise de ansiedade vem a crise de pânico, transtorno de pânico, até mesmo o toque e a depressão, né? Então, assim, são as queixas principais devido ao momento que nós vivemos, onde os tempos não são fáceis, né? O estresse, a correria do dia a dia, com tantos desafios. Então, o que mais tem acontecido são pessoas viverem com muita ansiedade e da ansiedade terem crises de ansiedade e de pânico. E depois disso, consequentemente, a depressão. E, infelizmente, tem pessoas que acabam até mesmo tentando suicídio, né? Então, eu quero trazer alguns números para vocês que são importantes, tá? Para que vocês tenham conhecimento. A síndrome de burnout, por exemplo, que é a pessoa que tem o excesso de trabalho, né? É uma das principais causas de falta de afastamento do trabalho e afeta 32 milhões de brasileiros, segundo a OMS. O Brasil ele ocupa o segundo lugar no ranking de países com mais pessoas diagnosticadas com depressão e ansiedade, segundo o Correio Brasiliense. Gente, o Brasil está em segundo lugar no mundo, no ranking, com pessoas com mais ansiedade e depressão. Isso é um número gigantesco. E olha o tamanho do nosso país, porque nós somos uma nação enorme, né? O Brasil é um país continental, né? Gigante. Então, assim, a quantidade de pessoas tristes, depressivas, que têm crise de ansiedade, que têm aí uma má qualidade de vida por conta de tudo isso é muito grande. 11 milhões de pessoas sofrem com transtornos depressivos. 18 milhões de pessoas sofrem com ansiedade. Brasil tem número recorde de divórcios em 2021, com 80 mil separações. Luto: 74% dos brasileiros não conseguem falar sobre morte no seu cotidiano. No Brasil, cerca de 12 mil pessoas cometem suicídio todos os anos. Ou seja, esses números, pessoal, eles são realmente alarmantes, tá? É um dos países com maior índice de depressão, ansiedade e também de suicídio, tá? Então, assim, é muito importante nós cuidarmos da nossa saúde mental. É fundamental. Porque se a sua saúde mental não estiver bem, não estiver 100%, o seu físico vai começar a sentir, porque a doença ela materializa. Você não vai ter disposição para o teu trabalho, disposição para a tua família. Em muitos dos casos, a pessoa perde o autocuidado com ela mesma, tá? Então, a emoção, né, a questão emocional nossa, ela é fundamental. Nós temos que estar equilibrados, por isso que a terapia, ela é tão importante. E nós falamos muito isso, a importância da terapia estar em dia é fundamental. Tá? Então, o que nós fizemos? Quando a gente criou essa mentoria, né, que eu criei essa mentoria, o objetivo é exatamente esse, poder atingir o maior número de pessoas, tá? Poder ajudar o maior número de pessoas, onde a pessoa ela vai conseguir ter ferramentas para transformar a vida dela. Exatamente assim, trazer mais qualidade de vida para ela, tá bom? Bem, então agora eu vou apresentar para vocês, tá? A nossa aula com algumas informações aqui e nós vamos fazer uma técnica de visualização com PNL, tá bom? Então vamos lá. Workshop Ressignifique a sua vida. Até quando você irá viver no passado?
Viver pensando do que não deu certo, se escondendo do mundo, mergulhado em uma tristeza profunda, sentindo culpa, falta de motivação, dores pelo corpo, comendo descontroladamente ou não conseguindo comer, não conseguindo dormir, sentindo ansiedade, desespero e desamparo. A pessoa ela literalmente sente que fracassou. Pessoal, é tudo aquilo que eu comentei aqui no início, tá? Nós não podemos viver e estar no passado. O passado, a depressão é o quê? Excesso de passado. E já foi, já passou. Então, do passado, nós temos que trazer o quê? Somente o aprendizado, somente aquilo de bom que nós tivemos e aquilo que nós aprendemos. Somente isso. Porque se eu viver no passado, eu não consigo focar no meu presente, transformar o meu presente, ter projetos, sonhos para que eu possa ter um futuro melhor. Entende? É aquilo que a gente sempre comenta, que o pensamento positivo, ele cocria, ele cria a nossa realidade. Exatamente assim. Então nós temos que fazer o quê? Mudar crenças limitantes, buscar estado interno positivo dentro de nós, mudar comportamentos. Isso tudo são apenas algumas dicas, né, para a gente começar a se libertar do passado e a viver aonde? No presente, tá? Porque o nosso estado de espírito depende de nós. Então a gente precisa querer mudar isso, tá bom? Então isso é uma dica muito importante, deixar o passado no passado. O que não deu certo, não deu, passou. Eu estou vivo, eu estou viva e eu posso começar daqui em diante. Eu posso e tenho o direito de recomeçar, porque independente do que aconteceu, a nossa vida foi preservada, não foi? Nós estamos aqui. Então nós temos o direito de recomeçar, tá bom? Então mesmo que a pessoa se sinta fracassada, você tem o direito de se levantar e de reconstruir a sua vida novamente, tá? Ressignifique a sua vida e mude a sua realidade. Sim, traumas, dores, se libertar do estresse, ansiedade, depressão, pensar positivamente, se amar mais, olhar realmente para dentro de si e buscar a sua melhor versão. Qual é a sua essência? Às vezes a pessoa ela chega no consultório e a gente pergunta para ela: quem é você? Me fala da sua essência. Me fala quem é essa pessoa que está aqui na minha frente. Muitas das vezes a pessoa não sabe, porque ela vive em função da família, ela vive em função dos filhos, ela vive em função de alguém ou ela vive em função do trabalho e ela não tem um momento para ela, para fazer algo que ela goste, algo que ela tenha prazer, que traga motivação para ela. Vive realmente naquele loop mental que nós comentamos aqui no início, é no piloto automático. Então, por que que a terapia é muito importante? Porque ela também, além de ressignificar traumas, medos, dores do passado, ela promove o autoconhecimento. A pessoa ela começa a se conhecer, a buscar a essência dela. E muitas das vezes ela descobre que gosta de coisas que ela nem imaginava. Ela começa a fazer coisas que ela nem imaginava. Então, eu tenho pacientes que tinham medo de água e, de repente, esse paciente resolveu aprender a nadar e esse paciente foi competir em provas em alto mar. Olha quantas superações essa pessoa enfrentou, né? Ela tinha medo de água, não tem mais. O desejo de fazer uma prova em alto mar e ela conseguiu superar todos esses desafios e ela descobriu o quanto ela gostava disso e ela nem imaginava. E como que ela descobriu isso? Através da terapia. Exatamente através da terapia. Tem pessoas que se descobrem na arte, tem pessoas que trocam, mudam de profissão, fazem transição de carreira, recomeçam um novo negócio, uma nova vida. Por quê? Porque a pessoa descobre a essência dela. Qual é a sua essência? Pense aí comigo. Qual é a sua essência? Vocês que estão aqui comigo nessa live, nesse workshop, o que você gosta de fazer? Você sabe o que você gosta de fazer? Você sabe qual é a tua essência? Quais são as suas habilidades? O que te dá prazer?
O que você poderia reiniciar na sua vida, ter como um hobby? Você tem o seu momento ali durante o dia, onde você pode se conectar com você mesma e falar: esse momento é meu. Eu vou sentar aqui e eu vou ler um livro, ou então eu vou fazer uma meditação, eu vou fazer um exercício. Você tem esse momento teu? Porque se você não tem, se você não sabe qual é esse momento, é necessário buscar. Buscar como? Através do autoconhecimento. A terapia ela também promove isso. Além dela te libertar do passado, ressignificar dores e traumas, te libertar de medos, te libertar da ansiedade, da depressão, ela te promove o autoconhecimento para que você possa conhecer a sua essência, que é fundamental para que você possa se amar mais e ter amor próprio, tá bom? Mais um dado aqui muito importante. A importância da saúde mental na criação da nossa realidade. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, aponta que o conceito de saúde é bem mais abrangente que a simples ausência de uma doença. É um completo estado de bem-estar físico, mental e social. Dessa forma, merece atenção em todas as suas vertentes. Ou seja, pessoal, o fato de eu não ter nenhuma doença física, mas não estar bem emocionalmente, não significa que eu estou com a minha saúde completa. Eu preciso estar bem mentalmente e fisicamente, porque nós somos espírito, mente e corpo. Então, nós temos que cuidar dessas três partes da nossa vida para que nós possamos estar sempre bem, e bem num todo, em todas as vertentes. Tá? Então, por isso que é tão importante a terapia, por isso que é tão importante uma mentoria, por isso que é tão importante fazer um exercício físico, cada um se conectar à sua espiritualidade dentro da sua fé, dentro de cada um daquilo que acredita. Por isso que é tão importante buscarmos todas essas conexões, tá? Em todas essas esferas, para que você possa ter o quê? Equilíbrio, ponto de equilíbrio para poder viver com qualidade, tá bom? E isso é um dado importantíssimo da própria OMS, tá? Outro ponto muito importante aqui, a importância de pensar positivo. Então, se nós formos para todas as esferas, todos os estudos, física quântica, neurolinguística, neurociência, todas com linguagens diferentes, elas vão trazer o mesmo propósito e o mesmo significado. Quando eu penso positivo, eu cocrio uma realidade diferente na minha vida. Eu vibro realmente numa outra energia e tudo fica diferente, tá? Se nós formos pelo lado da hipnose, da PNL ou das constelações sistêmicas, a mesma coisa. Eu preciso querer, eu preciso vibrar nisso, acreditar que eu quero mudar realmente, o quanto eu quero mudar, porque eu preciso querer transformar a minha vida. E aí, independente da técnica, porque todas dizem a mesma coisa com linguagens diferentes, eu preciso querer, eu preciso transformar o meu pensamento em positivo e a partir daí eu consigo co-criar a minha realidade, porque de fato o pensamento materializa. Então, Freud dizia assim: o pensamento é o ensaio da ação. Ou seja, tudo que eu penso, que eu mentalizo, eu começo a ter ações inconscientes que vão me levar até aquele objetivo, a realizar aquele determinado objetivo, conquistar aquele sonho, tudo aquilo que eu desejo, tá? E se uma pessoa consegue fazer, eu também consigo. Nós somos todos seres humanos, não é assim? Então, isso é muito importante, a gente deixar aqui muito claro. Se alguém pode fazer, eu também posso fazer. E que todos os estudos da mente, no final, resultam nas mesmas conclusões, com palavras diferentes, mas a conclusão é a mesma, tá bom? Então, aqui, dentre os problemas mais preocupantes estão crises de ansiedade, depressão, né, onde as pessoas elas se queixam por estarem muito tristes, por terem constantes flutuações de humor, tá? E como as respostas emocionais ao seu cotidiano, coisas que acontecem no dia a dia.
E daí como que eu posso evitar isso? Pensando positivamente. Aconteceu algo que me trouxe tristeza, que me trouxe angústia? Pera, deixa eu analisar essa situação aqui. O que que eu posso tirar de bom dessa situação? O que que eu posso trazer de positivo para mim nisso? Como que eu posso transformar essa situação? Tá? É muito importante a gente ter a consciência dessa força que existe dentro de nós, tá bom? Então, mudando o seu pensamento, você consegue criar uma nova realidade, né? Mas, Dani, como que eu penso de forma sadia e racional? De que maneira? Mudando os hábitos, mudando os pensamentos, fazendo terapia, se conhecendo mais, tá bom? Porque tudo na vida depende de como nós enxergamos as coisas e não de como elas são na verdade. É a maneira que você olha para aquele problema, tá bom? E deixar muito claro que se eu não mudar os meus hábitos, eu não vou ter mudança de vida. Eu preciso mudar os meus hábitos para que eu tenha novos resultados. Eu preciso mudar os meus pensamentos para que eu tenha novos resultados na minha vida, tá bom? O nosso cérebro, pessoal, ele é atemporal, ou seja, ele muda de acordo com a forma que nós o usamos, tá bom? O nosso cérebro ele é uma máquina de fazer previsões e ele acumula informações ao longo do tempo e continuamente ele faz previsões de futuro e associações com o passado. Mas ele é atemporal em que sentido, Dani? Se nós ficarmos presos ao passado, pensando demais em tudo que deu errado, em tudo aquilo que eu perdi de oportunidade, ou que eu errei em algum momento, me culpando por tudo aquilo, eu começo a sentir o quê? Tristeza, angústia. E a pessoa vai mergulhando naquilo ali. E às vezes aquilo é tão forte, pessoal, que a pessoa não consegue sair da cama. Tá? Porque ela mergulha realmente naquele abismo como se ela estivesse ainda vivendo presa àquele passado e a tudo aquilo que não deu certo na vida dela. O relacionamento que deu errado, o relacionamento tóxico e abusivo, a relação com o pai e com a mãe que não deu certo, pessoas que passam por uma infinidade de situações muito complicadas, abuso e tantas outras coisas mais, né, que acontecem, infelizmente. Mas assim, eu preciso me libertar daquilo e viver o presente, tá? Porque é hoje, com as ações que eu tenho hoje na minha vida, cuidando de mim, promovendo o autocuidado, me amando mais, tendo mais foco, tendo mais objetivos, que eu vou conseguir transformar o meu presente e o meu futuro, tá bom? Ao mesmo tempo que a pessoa que pensa demais no passado, ela está em depressão e tristeza, a mesma coisa a pessoa que é muito ansiosa, ela pensa demais o quê? No futuro. Mas o futuro ainda não chegou. O futuro depende de hoje, ele depende do meu presente, daquilo que eu plantar, daquilo que eu cocriar, daquilo que eu fizer hoje na minha vida. E aí o que acontece? A pessoa ela começa a se preocupar demais com amanhã, com muitas coisas que nem ainda aconteceram. E aí ela começa a ter ansiedade, crise de pânico, transtorno de pânico, não é assim? Onde muitas das vezes tudo isso é incontrolável, porque a pessoa sozinha, sem uma ajuda terapêutica, ela não consegue controlar tudo aquilo, todas aquelas emoções. Quantas vezes de chegar em consultório, pessoas que estão em momentos de crise de ansiedade ou de pânico, e aí, o que que a gente precisa? Usar uma série de técnicas, primeiramente acolher, acalmar essa pessoa, e depois a gente usa uma série de técnicas para ressignificar a vida dessa pessoa através da hipnoterapia, através da programação neurolinguística, para que essa pessoa possa ir se acalmando, ressignificando tudo isso dentro dela, até eliminar todas essas questões, tá? Então, assim, tem coisas realmente que fogem do nosso controle. Então, da mesma forma que a depressão, ela é muito preocupante, a ansiedade, juntamente com a crise de ansiedade, também. Por isso que é tão importante nós focarmos no presente. E no método DR, nós trazemos tudo isso. Técnicas de PNL, automeditação, tá? De meditação, de auto-hipnose, para que a pessoa consiga, no momento ali que ela esteja
fora do set terapêutico, ela consiga equilibrar as emoções dela e se acalmar novamente, voltar ao ponto de equilíbrio dela, tá bom? Dani, o pensamento materializa? Sim, materializa. É importante a gente deixar claro uma coisa. O nosso cérebro, para ele é assim: tudo aquilo que eu observo e tudo aquilo que eu imagino, para ele é a mesma coisa. Tá? Aquilo que você vê ou imagina, para o cérebro, tanto faz. Para ele é a mesma coisa. Tá? Por isso que é tão importante a gente ter cuidado com o que pensa. Por isso que é tão importante a gente pensar positivo e falar também. As palavras também têm força. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a maneira que pensa e com a maneira que fala. E tudo isso a gente vai aprendendo a organizar tudo isso na terapia, tá? Organizar pensamentos. A gente vai conseguindo identificar os gatilhos que me levam a uma crise de ansiedade, os gatilhos que me deixam triste. E quais são as ferramentas que eu vou utilizar de auto-hipnose? Quais são as âncoras de programação neurolinguística? Qual é a meditação que eu posso usar diariamente e combater a crise de ansiedade? Então, tudo isso a gente traz no nosso método DR, tá bom? Tudo isso. Porque a pessoa, além dela ter a terapia, né, comigo, e eu faço isso com todos os meus pacientes, eu ensino técnicas para que ele consiga lidar com tudo isso quando ele estiver sozinho, quando ele estiver em casa. Isso é muito importante, tá? Porque a pessoa, ela vai aprendendo a caminhar com as próprias pernas dela, ela vai aprendendo a caminhar sozinha. E isso é muito importante, porque traz o quê? Autoconfiança, traz independência para a pessoa, emocional, tá bom? Então, assim, o pensamento materializa, Dani? Sim. Até hoje, tá? Nem todas as habilidades do cérebro humano foram estudadas. Cientistas do mundo inteiro discutem sobre sua estrutura biológica e capacidades paranormais, mas a maioria das discussões estão centradas na teoria da materialização dos pensamentos, tá bom? Então, assim, tudo aquilo que eu penso, desejo com muita força, eu vou ter ações inconscientes que vão me levar a executar aquilo, a conquistar. Se nós olharmos tudo ao nosso redor, tudo foi um pensamento que foi materializado. Tudo foi um pensamento que virou um projeto, que virou uma ação e que materializou, realizou, tá bom? Então, qualquer pensamento desempenha um importante papel em nosso destino, porque ele é dotado de um poder especial. Se uma pessoa acreditar nele, ele será realidade. Isso acontece porque as emoções, elas são intermediárias entre o mundo material e espiritual e reforçam a ação do pensamento, que é tudo isso que eu expliquei para vocês agora há pouco, tá bom? Tudo é mental e tudo é uma extensão da nossa mente, tá bom, pessoal? Dicas positivas para ressignificar a sua vida. Positividade sempre. Então, às vezes a pessoa levanta de manhã e ela fala assim: "Ai, meu dia vai ser horrível". Vai ser horrível mesmo, né? Ela tá falando que vai ser horrível. Ela tá falando isso. Agora, se ela já levanta de manhã acreditando que o dia dela vai ser bom, que ela vai dar o melhor dela e que tudo vai fluir da melhor maneira, consequentemente é isso que ela vai ter, tá bom? É necessário formular mentalmente pensamentos exclusivamente positivos. Evitar usar partículas negativas como não, não sei, acho que não, ai, será? Porque você já coloca em xeque tudo aquilo que você está fazendo. Então, por exemplo, você vai para uma entrevista de emprego. E daí você está naquela expectativa porque você precisa da vaga. Se você já fica assim, ai, não sei se vai dar certo. Pessoal, a chance de dar certo, de dar errado é muito grande, porque você já está trazendo uma instabilidade para aquilo. Você já não está confiando em si, né? Então, por isso que é importante eu pensar positivo e eu acreditar que aquela vaga é minha, porque eu quero muito. E quando eu for conversar com o entrevistador, é isso que eu vou passar para ele. Que eu sou a melhor pessoa para aquele cargo, que eu sou a melhor pessoa para aquela empresa.
E ele vai acreditar nisso, porque ele está olhando para mim, eu estou vibrando nisso, eu estou acreditando nisso. E muitas das vezes a pessoa que é contratada para uma vaga não é a que tem o melhor currículo. Muitas das vezes é a pessoa o quê? Que ela se apresenta melhor, que ela traz mais segurança e que demonstra muito mais comprometimento naquele momento da entrevista, tá bom? Então, fica aí uma dica. O quanto é importante a gente pensar e vibrar nessa energia positiva, tá? É importante acreditar nos estágios iniciais que você pode pronunciar um pensamento, visualizar aquilo como acontecendo, sendo real na tua vida e você abraçando aquilo que você deseja, tá bom? Isso a gente pode usar com emprego, isso a gente pode usar com casa própria, com carro, com profissão, com tudo. Então você acredita, não, eu quero isso, aquilo vai ser meu e eu vou ter todas as ações para chegar naquilo ali, tá bom? Bem, outra dica aqui que é muito importante, libertando-se do passado. A pessoa pegada ao passado, ela não vive o presente, que é isso que nós falamos aqui. Então, como que eu me liberto, Dani? Então, eu olho para o meu passado e eu penso assim: cada situação que eu vivi serviu como um alerta para que eu não cometa mais aquele erro, para que eu não confie mais da forma que eu confiei, para que eu não me culpe em momentos que eu me culpei por escolhas erradas que eu fiz, porque errar é humano, tá bom? Enxergar nas coisas que não deram certo lições de vida preciosa. Olhar a situação de modo diferente como aprendizado. Isso é uma forma de ressignificar, tá bom, pessoal? Aprender a perdoar a si próprio primeiramente. Às vezes a pessoa ela escolhe um relacionamento e em determinado momento ela vê que aquele relacionamento é tóxico. Enfim, e aquele relacionamento não dá certo. E daí ela fala assim: "Ah, mas eu escolhi. Puxa vida, podia ter escolhido melhor, eu errei. Errar é humano". Então a primeira coisa é se perdoar e parar de se culpar. Perdoe a si próprio. Seja mais leve com você mesmo. Se perdoe por atitudes equivocadas, por escolhas equivocadas, em situações e pessoas que te magoaram. Se perdoe por isso. Ninguém tem bola de cristal, não é assim? A gente não consegue adivinhar as coisas, não é mesmo? Então, se perdoe por tudo isso, tá? Outro ponto importante: você se perdoa e perdoa também quem te magoou. Mas, Dani, ele errou. O fato de perdoar não quer dizer que você concorda com o erro dele. Não quer dizer que aquela pessoa está certa. Não é isso. Quando você perdoa, você tira essa mágoa dentro de você, que muitas das vezes causam várias doenças, tanto emocionais, que são as doenças psicossomáticas, e físicas, tá? Ou seja, a doença do emocional, ela passa para o físico, ela materializa, tá bom? Então, quando você se perdoa e você consegue perdoar o outro, ele nem precisa te pedir perdão. Ele não precisa. Você se liberta daquilo. E daí, imediatamente, você traz o que? Mais saúde para você, mais bem-estar para você. E você consegue seguir adiante, tanto emocionalmente quanto fisicamente, porque aí você consegue se livrar de várias doenças psicossomáticas, como eu te falei aqui. Um exemplo de doença psicossomática, fibromialgia, tá bom? Que é uma doença que a pessoa tem uma série de estresses, de ansiedade, de questões emocionais que a preocupam e de repente vem a fibromialgia. Dói o corpo inteiro. Tem casos que as pessoas ficam com manchas, marcas roxas no corpo, tá? E isso tudo é o quê? Emocional, mas materializou. E aí é uma doença crônica, enfim, que precisa ali sempre ser tratada, tá bom? Então, é importante a gente se libertar de mágoas do passado, tá bom, pessoal? E se perdoar, tá? Enfrentar os seus medos e se permitir viver novamente. Dani, como assim? Um exemplo: um relacionamento que não deu certo. Daí a pessoa se fecha para o amor e ela fala assim: não quero mais. Não quero mais saber de ninguém, não quero mais relacionamento sério, eu não quero mais amar ninguém, eu vou só sair por sair, ficar por ficar, não vou assumir mais nada. Por quê? Porque a pessoa tem dores,
ela tem traumas do passado e ela tem medo de sofrer novamente tudo aquilo que ela passou. Mas assim, nisso, ela acaba deixando muitas pessoas boas passarem, ir embora na vida dela, né? Então, às vezes chega uma oportunidade, um relacionamento que ela podia ser muito feliz e ela deixa embora, vai embora na vida dela. Aí passa um tempo, muitas das vezes ela até se arrepende, mas aí vem outra e ela deixa embora de novo, porque ela não consegue enfrentar esse medo e ela não consegue se permitir viver novamente, tá bom? Então, isso também é um exemplo aqui. Enfrente seus medos e se permita viver novamente. Faça novos planos para a sua vida e não deixe de viver o presente da melhor maneira, tá bom? Preciso Preciso viver o presente, preciso ter planos, eu preciso ter projetos. Preciso, nós estamos vivos, né? Eu vou iniciar um curso de idioma, eu vou iniciar uma academia, eu tenho um novo projeto de trabalho, eu quero começar um novo estudo, eu quero fazer uma transição de carreira, eu quero ser mãe. Ah, meu sonho é casar, é ser mãe. Enfim, precisamos ter planos, precisamos visualizar isso. Isso nos dá ânimo, nos dá vida, nos dá disposição, tá bom? Quando uma pessoa não tem mais planos, ela não tem mais projetos, é como se ela perdesse o brilho, a vontade de viver. É exatamente assim, tá bom? Pessoal, eu vim trazer aqui agora uma técnica de visualização de programação neurolinguística, tá bom? Onde você vai poder criar, co-criar uma nova realidade para você e viver na sua melhor versão. Isso é uma das técnicas que a gente traz para o método DR também, que eu utilizo também em consultório, tá bom? E é muito importante porque a pessoa ela consegue visualizar o futuro dela e trazer a melhor versão dela mesma, tá bom? Então, nesse momento, né, onde a gente vai estar aqui fazendo esse exercício, é muito importante você acreditar nos seus sonhos, acreditar naquilo que você deseja para você, que você é capaz e que você é merecedor disso, tá bom? Então, quem acredita que pode mudar a sua realidade, digita aqui. Digita aqui nos comentários, escreve que você acredita, que você aceita, que você se permite. Escreve isso. Eu aceito. Eu aceito cocriar uma nova realidade. Eu me permito cocriar uma nova realidade. Eu aceito. Eu me permito. Escreva isso. O quanto você está disposto a se transformar. O quanto você está disposto a mudar a tua vida. Porque assim, quando o paciente chega no consultório, independente da queixa principal dele, é a primeira pergunta que a gente faz. Então ele vem, né, tem todo o acolhimento, nós perguntamos qual é a queixa principal na anamnese, o que o trouxe até ali no consultório, ele vai relatar a dor dele, ele vai falar o que aconteceu, e depois a gente pergunta assim, mas de 0 a 10, o quanto você quer mudar isso? De 0 a 10, qual a intensidade que você quer mudar, que você quer transformar a tua vida? Se ele fala 5, 6, ele não quer. Agora, se ele fala 10, ele realmente quer. Ele quer. E tudo na nossa vida, requisito número 1, nós precisamos querer e acreditar, tá bom? Querer e acreditar nisso, que nós somos merecedores, tá? Que você é merecedor e que você tem essa capacidade está dentro de você, tá bom? Porque é muito importante nós trazermos essa convicção para nós, que toda a força está dentro de nós, e está dentro de você, está dentro de mim. Eu tenho que acreditar, eu tenho que olhar dentro de mim, me conectar comigo mesma e falar, eu posso, eu vou conseguir, tá bom? Então, nesse momento, sente-se confortavelmente, tá? Acomode-se. Se você puder colocar uma música, alguma coisa assim, coloque uma música nesse momento no ambiente.
Uma música de meditação, pode ser uma música de natureza, tem pessoas que gostam dessas músicas de natureza. Coloque e vai relaxando, tá bom? E nesse momento, nós vamos então iniciar o nosso exercício de visualização e cocriação da sua melhor versão, tá bom? Então, nesse momento, inspire bem profundamente e solte. Sente-se bem relaxadamente, tá? Descruze as pernas, coloque os seus braços sobre as suas pernas, tá bom? Bem confortável. Movimente seus ombros e nós vamos iniciar então. Inspire bem profundamente e solte. Mais uma vez, inspire bem profundamente e solte. Quanto mais respira, mais relaxa. Quanto mais relaxa, melhor se sente. Solte todo o seu corpo, se conecte a você mesmo. Se você ainda não fechou os seus olhos, feche os seus olhos. Quem já fechou, permaneça com os olhos fechados. E nesse momento, sinta a sua respiração. Isso, escute o barulho da sua respiração, o som da sua respiração. Sinta o peso dos seus braços sobre as suas pernas. Sinta os seus batimentos cardíacos. Relaxe os músculos da face, ao redor dos seus olhos, ao redor da sua boca. E vai relaxando mais e mais. A partir desse momento, mantendo-se de olhos fechados, não pense em nada, somente relaxe e acompanhe o som da minha voz. Os pensamentos negativos nesse momento vão embora para bem longe e só ficam os pensamentos positivos. Só fica a paz e a tranquilidade dentro de você. E nesse momento, imagine que você está sentado em uma sala de cinema. Sente-se bem confortavelmente. Lembre-se da textura do tecido da poltrona neste momento. Nesse momento, lembre-se de toda a sensação que você tem quando você está sentado nesta sala de cinema. E agora, bem tranquilo, bem confortável, daqui a pouquinho você vai projetar naquela grande tela, onde aqui você mesmo é o diretor do filme que vai passar nesse momento, que será da história da sua vida, mas na sua melhor versão de si mesmo. E agora, eu vou contar até 3. E quando eu contar até 3, naquela grande tela, vai aparecer a sua história na sua melhor versão. Você visualizando a sua melhor versão de si mesmo. 1, 2, 3. A grande tela se acende. E você começa a ver neste momento a realização de tudo aquilo que você deseja para você, de tudo aquilo que você deseja para a sua vida. Seja desde os sonhos mais simples até aquilo de mais grandioso que você deseja. Nesse momento, você vê projetado ali na grande tela de cinema a sua melhor versão de você mesmo. A realização dos seus sonhos, a realização dos seus projetos,
Você se vê abraçando as suas vitórias, abraçando as suas conquistas, e você começa a se sentir muito, muito feliz. Veja-se ali totalmente radiante, totalmente feliz nesse filme, com as pessoas que você ama, com as pessoas que são caras, que são importantes para você. E nesse momento, onde tudo é real, onde tudo é feliz, eu vou contar até 5. E quando eu contar até 5, você vai sentir que você vai começar a flutuar dessa cadeira. E você vai começar a flutuar, e você vai flutuar em direção à grande tela de cinema. E você vai entrar dentro deste filme, você vai fazer parte do teu filme, da tua história na tua melhor versão. 1. Sentindo o teu corpo começando a levitar. 2. Você vai sentindo que o teu corpo começa a subir, subir, cada vez mais. 3. Você vai se aproximando da grande tela. 4. Cada vez mais perto da realização do teu sonho. 5. Entre na grande tela agora. Entre, faça parte deste filme tão real na sua vida. E dentro desta grande tela, sinta agora toda a felicidade das suas conquistas realizadas. Sinta agora o teu corpo reverberando nessa grande felicidade, nessa grande alegria. Sinta tudo de bom que você puder sentir. Veja tudo de bom que você puder ver. Deixe tudo colorido, deixe tudo bonito. Sinta cheiro. Abrace as pessoas que você ama neste momento e que fazem parte da tua vida, que fazem parte da tua história. E deixe essa felicidade se intensificando cada vez mais dentro de você, porque você merece, você é merecedor, você venceu todos os desafios e conquistou tudo o que você almejava, tudo o que você desejava, tudo aquilo que sempre foi muito importante para você. Você merece. Sinta essa felicidade expandindo dentro de você. Imagine agora uma luz branca em volta de você, e essa luz ilumina tudo ao seu redor, e ilumina todas as pessoas que você ama. E nesse momento, sentindo-se muito feliz, comece a agradecer por esse momento muito especial que você está. Agradeça. Sinta-se de posse de todos os recursos que você precisava e que você precisa. E agradeça por tudo isso. Agora, nesse momento, imagine-se agradecendo por tudo que você já conquistou, por tudo que está em suas mãos, por todas as suas vitórias, junto com as pessoas que você ama. E nesse momento, extremamente feliz, iluminando, irradiando toda essa felicidade, toda essa gratidão que você está. Repita comigo: eu mereço, eu mereço, e eu agradeço por tudo que eu já conquistei. Eu agradeço por tudo que eu estou abraçando neste momento, porque eu venci. Eu sou merecedor. Repita comigo: eu sou merecedor de toda essa felicidade. Repita de novo: eu sou merecedor de toda essa felicidade. E nesse momento, agora sentindo-se muito grato, eu vou contar até 5. E no 5 você abrirá os seus olhos, sentindo-se muito feliz e muito agradecido por tudo que você já conquistou, porque o futuro já existe e você já cocriou essa realidade neste exato momento da sua melhor versão
de você mesmo. Está feito. 1, voltando extremamente grato. 2, sentindo-se muito feliz. 3, confiante, com muita confiança em você. 4, ouvindo o som da minha voz e se preparando para voltar. 5, no seu momento, sentindo-se muito bem e muito feliz, pode abrir os olhos. Voltando. Vai voltando neste momento, isso, aos pouquinhos. E nesse momento tão especial, você já cocriou a tua realidade, a tua nova versão, aquilo que você mais deseja para você. Acredite, está feito. Bem, espero que vocês tenham gostado, pessoal. Essa é uma técnica que a gente utiliza dentro do método DR e também utilizamos no consultório, tá? É uma técnica muito poderosa e muito importante, tá bom? Bem, agora eu vou falar para vocês um pouco sobre o método DR, tá bom? Para que você possa. Mas, Dani, como que eu vou alcançar essa minha melhor versão? Como que eu vou ter acesso a tudo isso? De que maneira que vai ser, tá bom? Então, nós vamos trazer aqui, tá? Ao participar da mentoria DR, pessoal, vocês vão ter acesso aos seguintes bônus, tá? Técnicas de auto-hipnose, reiki à distância, porque eu também sou reikiana, meditações guiadas, além de terem todo o contato comigo, tá bom? Terem toda a assistência, toda a mentoria, todas as técnicas de hipnoterapia, tá bom? PNL, constelação, tá? Tudo junto em um pacote só. Método DR, como eu falei, são 3 pilares. Então, nós temos aqui o método DR, aqui para Calme, certo? Então, aqui você vai aprender a lidar com o estresse do dia a dia, ansiedade, síndrome de burnout, depressão, procrastinação, medos e angústias. Mais foco no que realmente importa para você. As pessoas muitas das vezes comentam essa questão do foco. Dani, mas eu não tenho foco. Dani, eu estou perdendo foco. Eu não consigo focar no trabalho. Eu não consigo focar no meu estudo. O que eu tenho que fazer, Dani? Então a gente escuta muito isso, muito mesmo. Dani, eu estou procrastinando muito. Eu tenho muita coisa para fazer e eu não consigo. Eu não consigo colocar em ordem o meu dia a dia, tanto no trabalho quanto pessoal, estudantil, enfim. Dani, eu tenho muitos medos. Dani, muito estresse no meu dia a dia, no meu trabalho, não consigo lidar com isso. Então, são as dores, né, que mais impactam aqui, que eu trouxe nesse método Keep Calm, tá ok? Temos aqui o segundo pilar, método DR, inteligência emocional. Aprendendo a lidar com traumas, ansiedade, transtorno de pânico, depressão, pensamento suicida, baixa autoestima e dor do luto. Tá? Muito importante, porque muitas das vezes a pessoa perdeu uma pessoa muito querida e não consegue aceitar essa dor, não consegue seguir adiante, tá? Muitas das vezes a pessoa, como eu falei, a ansiedade ela é tão forte devido a um momento de estresse, devido a um trauma que a pessoa passou, e isso acaba virando o quê? Uma crise de pânico, um transtorno de pânico, que muitas das vezes pode virar depressão, e a pessoa ela pode pensar também em suicídio
tá? Pensamentos suicidas com frequência, tá bom? Método DR, aqui é o terceiro pilar, autodomínio. Aprendendo a lidar com a ansiedade. Existem pessoas que são ansiosas, a gente sabe disso, mas a ansiedade ela não pode ser um bloqueio na tua vida. Ela não pode te impedir de seguir adiante. Ela não pode te boicotar, de fazer uma determinada coisa, te paralisar, tá bom? Então, é necessário aprender a lidar com a ansiedade, deixar isso em equilíbrio, sob controle, para que isso não suba de nível e você não consiga seguir adiante, não seja paralisado em algumas situações, tá bom? Porque a crise de ansiedade, ela traz isso, tá? Ela bloqueia, ela para a pessoa onde ela tá e ela começa a sentir taquicardia, mal-estar, mãos suando, tremor. Eu não preciso deixar chegar nessa situação. Eu consigo aprender a lidar com isso antecipadamente, tá bom? Isso tudo são ressignificações e as técnicas que a gente traz e que a gente ensina, tá bom? Insônia, não consigo dormir. A ansiedade, as preocupações, elas são tão intensas que eu não consigo dormir. Eu perco o sono, Dani. Em alguns casos a pessoa perde o sono, em outros casos a pessoa dorme demais, tá bom? Então, consigo lidar com tudo isso? Consegue. Tem técnica para dormir? Tem sim. Onde você vai aprender a relaxar, você vai aprender a se desconectar e vai conseguir ter uma noite de sono mais tranquila, relaxante, revigorante e começar bem o seu dia descansado. Aprendendo a lidar com compulsões. O que é compulsão, pessoal? É um vazio. A pessoa ela sente tanto vazio que ela precisa preencher esse vazio dentro dela de alguma forma. Compulsão por compra, compulsão por alimentos, tá? Existe compulsão por sexo. Então, assim, compulsões tem diversos tipos de compulsão. Bebida, jogo, tá? Então, assim, drogas ilícitas, então tudo isso é porque a pessoa ela quer preencher o vazio dentro dela e naquele momento ela precisa daquilo. E daí aquele momento o vazio é preenchido, só que ele vai rapidamente e a pessoa sente o vazio novamente, ela não consegue lidar com aquilo, ela precisa preencher novamente e isso vai virando uma simbiose, tá? Um círculo realmente que vicia a pessoa, tá bom? Então, consigo aprender a lidar com compulsão, Dani? Consegue. Aprender a superar traições, tá bom? Isso tem a ver também com se libertar de passado, se libertar de culpas, perdoar o que precisa perdoar. Pessoal, é muito claro assim, na sua vida vem o que tiver que ser seu, fica o que tiver que ser seu e o que tiver que ir, deixa ir, tá? É importante a gente ressignificar isso dentro de nós. Aprender a lidar com separações é muito importante. Como que eu lido com separações quando eu tenho filhos? E agora, eu fiquei muitos anos casado, ou casada, meu casamento acabou, e agora, Dani, como que eu lido com isso? Tá bom? E se libertar também de dependências emocionais, que muitas das vezes a pessoa fica em um relacionamento tóxico, em um relacionamento conturbado, agressivo, tá bom? Porque ela tem dependência emocional daquela pessoa. A autoestima dela está tão baixa que ela se permite viver situações assim absurdas, tá? Devido à dependência emocional que ela possui, tá bom? E tudo isso tá onde? Isso tá lá na infância, tá lá no passado, e a gente consegue ir ressignificando tudo isso. Aqui será de quarta-feira, às 7 horas da manhã, para quem gosta de fazer antes de iniciar o trabalho, antes de iniciar o dia, tá bom? Tem pessoas que gostam de ir na academia de manhã, fazer terapias e mentorias de manhã, e tem aquelas que preferem à noite, quando voltam do trabalho. Então, vocês veem aqui que tem, né, a situação, tanto para a pessoa que quer iniciar o dia já, pensamento positivo, meditações, eu já vou começar o meu dia muito bem, já vou para a academia, vou começar a trabalhar e tudo mais, tá bom?
Como tem aquelas situações onde a pessoa inicia o dia dela e ela quer terminar com uma terapia, com uma ressignificação, tá? Então, tem pessoas que preferem no início do dia e no final do dia. Então, tem horário aqui, tá bom? Para os dois públicos, tá? Então, aqui fala, né, sobre a minha formação, tudo aquilo que eu já comentei com vocês, tá? Eu também trabalho com florais, trabalho com aromaterapia, trago tudo isso em consultório, também trabalho com a parte de reprogramação mental, tá? Para empresários, a parte de business, né? Para que você possa reprogramar o seu mindset, tá bom? Também trabalho com constelação organizacional, constelação de empresas. Isso também é muito importante. Aqui nós temos alguns depoimentos que estão na minha página, tá bom? Então, aqui nós temos algumas perguntas que são importantes. Eu vou abrir aqui para vocês. O que é o método DR? Método terapêutico Dani Rocha oferece mentorias individuais ou em grupo integradas a diversas especialidades como psicanálise, psicoterapia, PNL, hipnoterapia clínica, constelação sistema e Reiki. O que eu vou receber na minha mentoria? Você vai receber o link pelo Telegram, tá bom? As mentorias depois ficarão gravadas e você poderá assistir posteriormente, tá bom? A mentoria individual não será gravada devido ao sigilo e questões da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, tá bom, pessoal? Do que a mentoria é composta, Dani? A mentoria é composta de técnicas e ferramentas. Isso. Tá, outra coisa importante, pessoal, quem quiser perguntas, tá bom? Pode ir trazendo perguntas aqui, tá? Pode ir colocando perguntas que eu vou respondendo, tá bom? Isso, tá aberto para perguntas, para quem quiser fazer, pode fazer, tá? Então, aqui, a mentoria ela é composta por técnicas, ferramentas utilizadas em diversas especialidades, como eu falei para vocês. Para quem é a mentoria? A mentoria é para todos nós, gente, tá bom? Onde você vai ressignificar, trazer facilidade para a tua vida, superar traumas, medos, bloqueios. Na verdade, todos nós precisamos de terapia, não é assim? Todos nós precisamos para construir uma nova imagem, se livrar de relacionamentos tóxicos, se amar em primeiro lugar, tá? Isso aqui é muito importante. Quando a pessoa começa a terapia, a primeira coisa que a gente fala é o seguinte para a pessoa: quem é a pessoa mais importante da tua vida? A pessoa fala assim, na maioria das vezes, ah, é meu filho, é meu marido, é minha mãe. Não, a pessoa mais importante é você. Isso não é egoísmo, pessoal. Se você não se amar, não amar a si próprio primeiramente, você não consegue ser amado e não consegue amar ninguém. Se você não cuidar de si, não promover o autocuidado, como que você vai poder cuidar das pessoas que você ama? Como que você vai poder amar outra pessoa, tá? Então, assim, pessoa mais importante da nossa vida, tá bom? Somos nós, tá? Aqui nós temos também, ó, a parte do valor da mentoria individual, que ela está em 12 parcelas de 229, tá bom? O valor da mentoria de 4 meses, como nós colocamos aqui, 16 sessões, 12 de 113,70, tá bom? Aí mais uma pergunta: qual a diferença da mentoria individual e grupo? A mentoria individual é para quem quer acelerar resultados, ser mais rápido, tá bom? Por quê? Porque ela é exclusiva, ela é personalizada para a pessoa, tá bom? Agora, em grupo, nós vamos pegar as principais dores, tudo que está incomodando, e a gente vai fazer técnicas e trazer técnicas para todos, tá? E a individual ela é personalizada, tá bom? Qual a forma de pagamento? Cartão de crédito, cartão de débito, Pix, tá bom? Ou PayPal, tá? Quando a mentoria inicia e por quanto tempo terei acesso à mesma? A mentoria individual, a mentoria, ela inicia na semana do dia 26, tá bom? E a mentoria
individual, aqui tá a data anterior, mas é dia 26 de julho, tá bom? De junho, perdão. Não essa semana, agora a outra. Já inicia, tá? Com as mentorias ao vivo. E a mentoria individual é de acordo com a disponibilidade da minha agenda, tá bom? Posso acessar a mentoria pelo celular, Dani? Sim, pode, celular, pelo notebook, tá bom? As aulas gravadas estarão disponíveis na plataforma da Eduz, tá? Que é uma plataforma muito fácil de acessar, tá bom? Deixa eu colocar aqui a outra. E se eu tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato pelo e-mail que está aqui, contato@danirochapsicanalista.com, e nós vamos esclarecendo as dúvidas pontuais que forem surgindo, tá? Qual a empresa e o CNPJ, daí a gente faz essa divulgação também assim que vocês fecharem, tá? A mentoria está totalmente liberada assim que eu comprar? Sim, nos dias ao vivo, tá? Como elas são ao vivo, não está gravada. Ela vai ficar gravada depois, tá bom? Então, no dia e horário agendado, a gente inicia e depois ela fica gravada para você assistir no momento que você quiser. Essa é a vantagem de ser ao vivo, gente, porque é uma coisa muito mais próxima. É diferente de quando a gente compra algo gravado, tá bom? É muito mais próximo, mesmo sendo online, a gente tem essa conectividade, a gente tem essa proximidade quando é ao vivo, tá bom? A mentoria, Dani, tem algum tipo de certificado? Não, porque ela é uma terapia, tá bom? Ela é uma terapia onde você vai aprender técnicas, tá? Técnicas para ressignificar a tua vida, tá bom? Para mudar, para reprogramar a tua mente e trazer qualidade de vida para você e você focado sempre na melhor versão, tá bom, pessoal? Bem, eu quero deixar aqui então, para vocês vão ter os links ali, tá bom? Quem tiver perguntas, pode ir fazendo, tá? Que daí eu vou respondendo para vocês, tá bom? Isso, perfeito. Então, olha, pessoal, só corrigindo aqui, o valor da mentoria, isso, porque nós tínhamos corrigido aqui na mentoria, só que demora um pouco para atualizar por conta do YouTube. Então, mentoria individual, tá bom? 2.744 à vista ou 12 de 274,40. Lembrando que são 4 sessões individuais comigo, tá bom? Uma por semana, durante 4 meses, com todas essas técnicas, gente. Tanto a individual quanto a mentoria em grupo, ela tá muito, muito barata, tá bom? É importante deixar isso claro para vocês, tá? Porque se nós fôssemos pagar tudo isso paralelamente, né, PNL e tudo mais, seria bem mais caro, tá bom? Então, eu espero vocês, tá? Na próxima etapa, tá? Espero vocês na mentoria, tá bom? E gratidão por vocês estarem aqui. Muito obrigada a todos e qualquer dúvida é só mandar que nós vamos respondendo, tá? Obrigada, pessoal. Gratidão.